Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação.
mais um programa Consequência da Vida, né, nessa quinta-feira. E hoje eu tenho como meu convidado o vizinho, né, Dudu de Iaiai. Vem cá, Dudu, seja bem-vindo. Valtair Medeiros, que é conhecido por Dudu de Gorete Professora. Vamos sentar. Boa noite, Carlos. Boa noite, Neta. Oi, boa noite. Boa noite, meu prezado primo. E a todos os ouvintes da TV Seridó, coisa que nos orgulha, Carlos. Segura, cara, fica melhor. Coisa que nos orgulha, Carlos, é saber que você, com essa pouca lembrança, mas com grande memória, está divulgando o Jucurutu para o Brasil e para todo mundo. Obrigado a você pela boa vontade e pela ideia que você teve de elevar o nosso nível social e cultural para o Brasil. Dudu, a gente te convidou para você falar sobre sua história, sua família. A minha história é fácil. Sou jucurutuense, nasci em 1943, no dia 10 de novembro. Meus pais, Manuel Janúncio de Medeiros, minha inesquecível e saudosa mãe Arlinda Pereira de Medeiros, todos de origem muito bonita, a origem de nossa família. Temos princípio e tradição, porque de um lado somos Batista de Araújo Pereira da Pedra Branca. Meu parentesco ainda tem? Minha família? O quê? Você tem algum parentesco com a minha família? Eu sou Seu pai, nós somos saudoso Vicente, primo segundo do meu. E minha mãe, dos Lopes do Curral Velho, Lopes com Pereira e Araújo também. Nasci na Serra do João do Vale, no denominado lugar Surrão. Lá nós nascemos 5 irmãos. Meu pai casou em 37, foi morar lá. E lá o mais velho, Valfredo. E de Valfredo para mim faleceu 3. Eu nasci em novembro de 43 e meu pai foi obrigado a optar pelo Barro Branco para ver se eu me criava, para mudar do clima. E daí eu fiquei no Barro Branco, vim para Tapera e fiquei aqui em Jucurutu. Ainda hoje estou. Casado com Dona Gorete há quantos anos? 50, completou agora dia 24 de dezembro. Parabéns, que um casamento Obrigado. de 50 anos, 50 bodas anos, de ouro, não é fácil. Acredito, eu não sei muito de vocês, mas acredito que a seu lado tem uma grande mulher, inclusive de oração, porque não é fácil um relacionamento, né? E vocês estão casados há 50 anos, né? 50 anos, Neta. Minha prezada amiga e parente. Minha companheira de luxo, foi um presente que Deus nos deu. Porque se fosse preciso casar, eu casaria com ela novamente. Olha aí, Gorete. Temos 4 filhas muito bonitas. Minhas filhas não são mais do que as demais, não, mas são bonitas. Puxar serve com certeza ao pai e a ela como mãe, né? São 4 filhas, é o que melhor possuo na vida, Neta, só minha família. Já tem quantos netos? 10. Coisa linda. 6 quando mulheres você e reúne 4 todo homens. mundo, ainda bem que a casa cabe, né, Dudu? Cabe, Neta. E daí, eu acabei de conversar com o primo Carlos. É muito importante você saber de alguma coisa. A gente nunca sabe de tudo, mas sabendo um pouco é bom. Porque o meu avô paterno tinha princípio e tradição política. Foi quem criou o município de Jucurutu em 11 de outubro de 1935. Desmembrou do município de Santana do Mato, de Campo de Augusto Severo e de Caicó. Aqui onde nós estamos era Santana do Mato. Do outro lado da ponte, Caicó. Do outro lado do rio, Augusto Severo. Muito interessante a história de Jucurutu. Aqui pertencia a Santana do Mato, que eu não sabia. Todo mundo Santana do Mato. É um historiador. Aí ele foi o primeiro prefeito nomeado, administrou por 4 vezes. Foi seu avô?
meu avô paterno, Janúncio Afonso de Medeiros, que é esse busto aí da praça, é dele. Sim. Ele foi o primeiro prefeito nomeado e foi o primeiro eleito constitucional, porque a Constituinte de 45 deu direito a você votar e ser votado. Então ele foi o primeiro nomeado pelo interventor federal Mário Câmara e foi o primeiro votado constitucional em 1949. Aí depois disso, quem foi na carreira política? No caso foi seu bisavô ou depois? Não, foi meu Seu avô. avô, Meu avô depois. paterno. Depois veio outras figuras em luta, seu Chico Lula, veio seu Zé Lula, muitos outros prefeitos, né? Não, eu digo da sua família. Veio Porque depois chegou, você foi candidato também, né? Fui candidato, mas aí depois como prefeito veio tio Moisés, José Sérgio Soares, primo legítimo, e teve e outros parentes entraram na política, inclusive os Queiroz Novos são nossos parentes, Nelta Júnior, porque Nelta meu parentesco por parte da mãe dele. Da mãe dele, porque a finada Maria Lula, avó de Nelta, era primo legítimo da mãe do meu pai. Tudo era de origem da família Batista e Araújo, da Pedra Branca, dali da Solidade, Espinheiro. Era ascendência do Major Lula, que foi um dos primeiros habitantes da Solidade. Você chegou a conhecer o senhor, a minha bisavó? Não. Não, né? Não. Que no caso ela era irmã da avó de Nelta? Elas duas eram irmãs? Como eram? Era assim, porque filho do inesquecível saudoso, o Major Manuel Batista da Inês, vieram 5 filhos quando ele comprou, em 1800, comprou a parte da Pedra Branca, da Solidade, veio a primeira filha dele casada com o Major Lula. Aí depois veio 3 homens e mais uma mulher, Justina do Alto, que é de quem você é ascendente, e eu também. Aí veio Tijoca da Tapera, Antônio do Cedro e Cazuza da Solidade, que eram 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. A primeira esposa do Major Lula era a filha do Major Manuel Batista da Inês, que ele casou 3 vezes, o Major Lula. E seu Chico Lula, que é o avô de Nelto, foi da 3ª família, da 3ª mulher do Major Lula. Eu não conheci minha bisavó. Sei que as fotos parecem de baronesa. Aquelas fotos de mulher vestida que parecia uma baronesa. Era. Aí, neta, é assim, é dar continuidade. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não gosto de ver de ouvir Dudu falar, porque ele fala muito no passado, é o Museu de Jucurutu. Pode falar. Eu estava comentando com o primo Carlos agora há pouco tempo. Quem tem história tem vida. Defunto não tem história. E triste do outro não fosse ontem. Sua idade hoje é qual? 80. 80. Vou completar em 10 de outubro. Mas ainda estou com a lucidez boa. Ainda vejo as coisas. Porque você lembrar dessas datas, não é todo mundo não, viu? Na cabeça. Aí, e outra coisa, quando passou isso aqui a município, houve uma questão muito grande, depois já de tudo promulgado, tudo já escrito, tudo direitinho, porque Santana do Mato procurou a contestar, porque isso aqui é Santana do Mato, mas aí fomos felizes. Hoje o Jucurutu faz parte da história do Brasil, é uma das cidades do Rio Grande do Norte, do semiárido, que tem história no Brasil. O Jucurutu é uma, por conta das fábricas, fábrica têxtil, fábrica de massa, tudo isso. O nosso polo hoje é muito bem desenvolvido, né? É muito bem desenvolvido. Jucurutu, né? Jucurutu hoje está no seu do Seridó do Nordeste do Brasil. Jucurutu é conhecido hoje por conta dos produtos, é uma cidade. Você tem uma ideia, Carlos? Jucurutu está chegando a 20 mil habitantes. Jucurutu hoje gera uma base de
60% de emprego da cidade. Quase nenhuma cidade do Seridó tem isso, ou do Rio Grande do Norte, do interior, não tem, o Jucurutu tem. Não consegue, né, empregar Não consegue. Então, 60% da população. Nós somos privilegiados, graças a Deus, é o povo de boa vontade. Com certeza. Eu fico muito grato. Nos seus pode ser o suficiente, como já disse, ninguém sabe de tudo. Mas são oportunidades que despertam a curiosidade de alguém, né? Porque muita alguém jovem não tem nenhum interesse de saber da história de casa, de pai, dos irmãos, de família. Mas ninguém faz nada só, Carlos Marneto. É preciso que a gente saiba que tudo na vida que você precisa fazer, precisa ter felicidade para casar, para namorar, para tudo, para comércio e para tudo. Se não tiver felicidade, não tem sucesso. E o sucesso da vida, quando Deus dá o direito e a felicidade, ninguém tira, só Ele. Eu me proponho até que vocês perguntem mais alguma coisa, porque me ajuda a despertar. Ô, Dudu, seu Dudu. E, Dudu, como se diz, o senhor casou com Gorete, dona Gorete há 50 anos, aí você trabalhava, como se diz, ela eu sei que foi professora, e você trabalhava com sítio, gado? Quando nós namoramos, a primeira vez, o pai dela era o queijeiro de meu pai. Queijeiro de meu pai, lá no sítio Celso, mas dona Veneranda morava com meu pai, lá na Tapera, o queijeiro. E eu conheci ela, Gorete é mais nova do que eu, 8 anos. Mas eu sempre simpatizei ela, porque era uma pessoa, além de bonita, muito disposta. Ela agora toda a vida trabalhou, desde criança. Aí eu digo, é com você que eu vou casar mesmo. Foi deixando, mas os pais dela não queriam o namoro, não. Foi preciso eu carregar ela, mas furtei. Foi o furto mais bem feito que eu fiz na minha vida. Foi. Quer dizer que vocês fugiram. E fizemos vidas até hoje, casamos no padre, no civil. Nossas filhas são batizadas, crismadas. Eu sou feliz com minha família, graças a Deus, o quanto vocês também são. Não só eu não, todos nós merecemos ser felizes. Agora, para isso precisamos ter história bonita, porque muita gente quer só gerar e jogar para ali. A minha não, a minha foi bem gerada, foi bem criada e se precisa casar ainda casa de novo com o Gorete. Pronto, então tem que renovar o casamento. Pronto. Você gostava de correr em vaquejada, Dudu? Muito. Eu tenho lembrança. Muito. Aí fui ser caminhoneiro, Carlos. Sim, você foi caminhoneiro também? Muitos anos. Eu andei o Brasil todo, Carlos, só com caminhoneiro não conhece, só visita, né? Mas fui muito feliz. Andei o Brasil todo. O senhor era caminhoneiro, trabalhava para quem? Primeiro para meu pai, segundo foi para netinho, também eu puxei caminhão. E por último trabalhei com 17 anos com meu genro, com Chico da Banana, o marido de Sarina. Sim. Com carga viva. Caminhoneiro para ele também. Judiou muito comigo, mas não foi ele não. Foi a profissão, porque mexer com carga viva não é brincadeira, né? Mas tá bom, estou vivo, estou contando a história. Satisfação é nós estamos aqui todos juntos na noite de coisa que nos alegra. Seu Dudu, é muito importante, o senhor teve 4 filhas bem criadas, graças a Deus todas vivem, como diz, têm sua vida independente, estão bem, têm seus filhos. Ao lado de Dona Gorete, uma mulher de oração, uma mulher sábia, né, que isso influi muito na criação dos filhos. E também, hoje o senhor está ao lado dela. Quantos homens não têm separados hoje? Né? Porque quando a gente chega numa certa idade, que perde a companheira, ou por morte ou por separação, não é fácil. Meu pai mesmo dizia, mas sentia a falta da companheira. E quando minha mãe morreu em 2001, né? E ele veio falecer em 2013. 2013 ele faleceu, ou foi 2012, né? Mas como ele tinha macapás, problema do coração, disse que não casaria de novo. Se não tivesse feito cirurgia de macapás,
tinha, como diz, tinha procurado uma companheira porque era muito ruim a solidão. E parabéns para você nessa idade, está ao lado de Dona Gorete, vai ser até a morte nos separe, porque quantas pessoas na sua idade ou até mais novo vacilou, destruiu o casamento e hoje vive batendo na casa de um e de outro, não tem quem cuide, o quanto sofre, consequência de ter destruído o casamento, fez certas coisas, né, traição, como hoje mesmo eu conversei com uma pessoa da nossa cidade, ele traiu a esposa e depois ela não quis e hoje ele vive batendo. E é complicado. Muito sofrimento para quem não valoriza a companheira ou o companheiro. Parabéns para vocês. Primeiro, você só sabe, Neta mais Carlos e o primo novo ali, o valor que a vida tem quando você tem pai e mãe e é feliz com eles, você como filho, eles como pai. Quando se perde pai e mãe, quando falece, a coisa muda muito. Você disse uma coisa importante, Neta. Eu estranhei muito e não estranhei mais. Agradeço muito a Deus, primeiramente, a Gorete, minha companheira inseparável, mãe de minhas filhas. Eu hoje não tenho mais mãe, mas nós somos companheiros para a vida e para a morte. Ela me trata muito bem, eu gosto muito dela, tem minhas filhas, tem meus netos, eu tenho tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque você só é feliz quando você tem alguém feliz ao seu lado. E quando você tem, que Deus concede, ninguém tira, só Ele. Outra coisa, Neta mais Carlos, eu fui feliz com minha família e com minha morada também. Graças ao Pai Eterno, em todas as casas que eu morei, todas na rua, morei aqui vizinho Alfredo, 8 anos, só fiz amizade. Morei lá vizinho a Menezes e a Neta lá, há muito tempo, somos parentes e vizinhos. Sempre fui um bom vizinho, porque eu sempre só procurei fazer amizade e zelar pelo meu próximo. Eu acho que eu sou a pessoa, Carlos, mais humilde, mais simples de Jucurutu. Você me conhece bem, eu me sinto bem quando estou mais meu semelhante nos cantos, pobrezinho mesmo sofrido, mas que tem a humildade, que tem a simplicidade, que tem a caráter, tem a vergonha. Esse aqui é meu povo, meus amigos. A humildade e a simplicidade, eu acho que é uma das maiores virtudes que as pessoas têm. E falando, eu sempre quis descobrir sobre as famílias, né, sobre as origens, né? E hoje eu tô assim muito feliz, muito gratificante aqui, é muito gratificante te ouvir você falando sobre as nossas origens, sobre também Jucurutu, que é a nossa cidade, aonde que a gente nasceu. Eu fiquei muito tempo fora, mas eu falava que eu era nordestino, mas paulista de coração, né? Mas sempre valorizei da onde que eu saí, né? Porque foi aqui que eu fui gerado, foi aqui que eu deixei a história. Hoje eu tenho parte da história lá em São Paulo, que é a minha filha, minha neta, meu genro que está lá. Mas assim, eu sempre gostaria de ouvir sobre essas histórias, sobre as nossas origens, as nossas famílias, porque isso é bem gratificante. Você falou que tem uma família aqui que é de índio, como é que é? Ascendente de índio. Ascendente de índio. índio. A família Atanásio, aqui do Barro Branco, é ascendente de índio com italiano. Eu já lhe contei, Atanásio Serafim da Silva. Todo e qualquer Atanásio do Brasil é de Jucurutu. Na época era Campo Grande, hoje Jucurutu. Ele era da tribo de índio Janduís. Quem criou ele foi aí meu bisavô, parente de neto, e vocês também nós somos ascendentes dele. Foi quem criou ele. Quando ele casou, com 30 anos, ele deu o Barro Branco a ele de presente, que era propriedade de Tijoca. Essa família Atanásio é uma família boa, importante. Eu fui gerado, nascido e criado no meio deles. Muita gente dá negatividade nele, eu só dou nota 10. Um povo muito direito.
Ainda hoje somos vizinhos, eu tenho 2 genros que é Atanásio, 2 da família, para mim são tudo. Porque você não sem família não é nada. E a família, você tem que procurar só melhorar a imagem delas. Eu tenho 8 irmãos, nós somos 8 irmãos vivos, 5 homens e 3 mulheres. Eu sou muito chegado a eles. Tem Valfredo, que é o mais velho, Valtaí, que sou eu, Netinho, Galego e Adamor, Nisete, Rosinha e Nilma, mas nós somos muito amigos. Nós somos uma família unida. Aí o povo diz, devia ser muito rico, não tem riqueza maior do que a felicidade, que não existe. É verdade. A saúde, a paz, você quanto mais pessoas boas, o momento é de felicidade. Então temos mais é que agradecer a Deus por tudo aquilo que você vem almejando na vida. A família é importante, é demais. E você também é uma pessoa feliz que voltou à casa do pai. Saiu daqui para São Paulo, muito jovem, sem uma experiência de vida melhor, mas adquiriu muita felicidade para você. Parabéns por ter voltado à casa do pai. Jucurutu é nossa casa. Com certeza. E daqui eu tenho a impressão que eu só saio para o cemitério agora, com 80 anos, né? É a nossa casa fora de casa, mas temos que aceitar que é o que a natureza tem para nos oferecer. Nasceu, morreu, né? E alguém não morre, muda-se. Muda-se. E feliz é aquele que ainda tem quem acompanhar lá, até a cova, né? É verdade. Dudu, eu lembro quando eu vim do sítio, morar na cidade, sua mãe tinha uma farmácia, né? Eu acho que naquela época só tinha ela de farmácia aqui em Jucurutu. Só. E isso foi em 1977, quando eu vim. Meu avô paterno, Janosso Afonso, ele era de 1892. Ele foi estudar em Mossoró e fez a quinta, fez o primário em Mossoró. E lá ele trabalhou numa loja de medicamentos caseiros, fabricava em casa, chamava-se Meopatia. Ele trabalhou numa farmácia de um cidadão chamado João Rosado. Quando ele terminou o primário em 1911, 1912, ele veio embora e aqui veio um cidadão de Brejo do Cruz, chamado Vicente Dutra, botou uma farmácia, casou com a tia dele e ele virou homeopata, era o médico de Jucurutu, era Janosso Afonso, e minha mãe aprendeu com ele. Minha mãe tinha um dom para tratar de criança, como poucos médicos hoje formados têm. Minha mãe era inteligentíssima, dava remédio muito bem, cuidava muito bem do povo, foi uma pessoa feliz, morreu no lar dela. Ela faleceu em que ano? Em 86. Meu pai em 20 de janeiro de 43 e ela 2 de novembro de 86. Arlinda Lopes Pereira de Medeiros. Ela morreu com quantos anos? 70 e poucos meses. Morreu nova. Minha mãe morreu com 66, morreu nova também. Mas... Carlos, eu acho que você sabe muito bem que você e mais neta são parentes bem próximos, né? Como é que é? Você e mais neta são parentes bem próximos. É, né? Nós somos próximos. Ele falou que nós somos parentes bem próximos. São. Estou lhe dizendo, com conhecimento. E aqui na nossa... Eu não sei se ainda é parentesco da gente, Araújo. Tem descendência de português, francês, é o quê? A ascendência é muito forte. Porque em 1715, quando Tomás de Araújo Pereira optou pelo Brasil, ele era português. Português. E trouxe na companhia dele Pedro Lopes Pereira, primo legítimo dele. Daí surgiu a família Lopes Pereira no Seridó, que nós somos ascendentes de Tomás de Araújo Pereira primeiro. Veio Tomás de Araújo segundo, terceiro e quarto, que era bisneto, foi o vigário de Acari, 50 anos, sepultou-se em Acari, lá na matriz. Nós somos ascendentes desse povo. Somos ascendentes de português. E bem ascendente. Por isso que eu era muito nova, também não ligava para isso, mas eu via falar que tinha uma descendência
Não sabia. No caso, nós temos uma descendência de portuguesa, por isso que eu achava a foto da minha bisavó como uma baronesa. Mas eu não ligava muito. Eu sabia que tinha um negócio lá, mas eu não me ligava muito quando minha mãe falava sobre isso. A geração do Seridó todinha, acho que quase todas somos ascendentes de Tomás de Araújo Pereira e de Micaela Lopes. Então, porque Pedro Lopes era primo legítimo de Tomás de Araújo Pereira primeiro. Veio pai, filho, neto e bisneto. Porque minha avó Saturnina, minha avó materna, era a filha do Bode Preto. Era filha de João Damascena, sendo neta de Tomás de Araújo Pereira II. Então é nossa origem, da Pedra Branca, do Curral Velho, da Tapera, todo. Não tem ponto de correr, não. Tudo é Lopes, Pereira, Araújo, tudo, Fernando. Seu Dudu, como o senhor, como diz, sabe de muita coisa, no caso, a rua Major Lula, o nome é homenagem a Major. Ao Major Lula. Uma vez uma pessoa disse que, eu não sei se ali era terras de Major Lula, e doou ali muita coisa, né, para a igreja. Que antigamente tinha um problema que tem algumas casas que não conseguiram fazer escritura, que eu não sei como foi isso, e depois foi vendido. O senhor tem conhecimento sobre isso? Tenho no pé da letra. Quem doou o terreno aqui onde nós estamos, Santana do Mato, foi Antônio Batista dos Santos, irmão de Manuel Batista dos Santos, da Inês, de quem nós somos ascendentes. Doou para São Sebastião. Eu sabia que tinha uma doação. Em 1860. 1860. Houve uma guerra, negócio de comunismo, ele foi para a guerra, Antônio Batista foi para a guerra, e ele já era proprietário aqui no município de Santana do Mato. Ele morou aqui. E ele disse que se ganhasse a guerra, doava para São Sebastião para fazer a capela. E doou 126 braços por 126. Pegando isso aqui, até o meio da barragem. 126 braços por 126. Pegando só o município de Santana do Mato. Ele era proprietário de Santana do Mato. Então, a rua Major Lula, que era a rua dos Batistas da Pedra Branca, é todinha desse terreno. Não, é muita coisa aqui ao redor. 120 braços. Depois, esse pessoal comprou para a igreja, era? Não, a igreja que comprou a igreja. Porque a paróquia daqui, ela foi fundada em 1872, não existia, por Dom Vital, era pernambucano. Ainda não existia esse aconchego. Esse aconchego de doação de terra foi em 1860. E Antônio Batista dos Santos doou a São Sebastião 126 braços quadrados. Esse terreno era da matriz, mas aí para você construir precisava pagar a matriz. Toda a Major Lula ali, toda a Rua dos Batistas, era na terra de São Sebastião. Foi doação feita em cartório e tudo. Naquela época a palavra vogava, hoje é muito pouco. Outra coisa. No caso, eles primeiro construíram, né? Essa pessoa doou para fazer uma capela. A capela. Né? Aí depois da capela foi reformada e feita a igreja. Em 1935, quando passou a município, aí construíram a igreja. Vovô Janúncio, quando prefeito nomeado, fez a campanha e construiu, inclusive a torre. Fez aquela calçada que não tinha. Foi em 35. 35. No caso, o que o senhor lembra que ele, né, sua família, seu avô, né? Meu avô. Construiu em Jucurutu, né, quando foi prefeito, no tempo que ele foi mandato. Construiu a igreja. Neta, foi o único prefeito na história do Seridó que num mandato só construiu 13 obras importantes. Qual foi? A inauguração dessas obras foi no dia 20 de setembro de 52. Vou começar por aqui. O Clube das Mães. Sim. A Casa do Estudante. Sim. O Motor da Luz. Sim. A Pracinha.
o Matadouro, o grupo do Bonito, o Mercado e o grupo de Boi Selado, o Mercado e o grupo de Barra de Santana e o Campo de Aviação. Foram 13 ou 14 obras num mandato só. Acho que até hoje só teve ele, o inesquecível instalador Janúncio Afonso. Essa inauguração foi em 20 de setembro de 1952, quando ele foi prefeito a última vez. Ô, memória boa, viu? Muito parabéns, viu, Dudu? E chegar à idade do senhor com essa memória, eu vou dizer que eu Mas aí vou ter 30 anos. Neto, é porque de momento eu sempre revo os livros. Eu estava contando a ele que o único livro que tem da 12ª geração de Tomás de Araújo Pereira sou eu. Até vou mostrar a ele, são 800 páginas. Só tem eu que foi de minha avó Saturnina, que era neta dele. Herdou esse livro, minha mãe herdou e eu tenho ele, com muito orgulho. No caso, Dona Saturnina era o quê do senhor? Minha avó materna. Sua avó materna. Ela teve quantos filhos? Porque é uma família Lope grande. 24. 24 filhos. Criou 14, 7 homens e 7 mulheres. Virgem Maria, por isso que a família é grande. Dona Saturnina, eu cheguei a conhecer Mas agora que só ela morava onde hoje é Putuca, né, Dona Saturnina? Davina de Tineno. Era onde... E quem morou ali onde é hoje Putuca, que depois... Dona Aristana. Não, Dona Aristana é vizinha, é depois de Putuca. Eu lembro que tinha uma velhinha, né, que morou naquela casa, quando eu cheguei aqui, que tinha meus 10 anos, 11 anos, por aí, na cidade, que eu morava no sítio, tinha vindo para a cidade me preparar. Seu Ari morava onde hoje é Putuca, e tinha uma velhinha que para mim era Dona Saturnina. Minha avó veio para a rua, quando ela chegou, ela faleceu com 94 anos, nunca foi no médico, não tinha uma veia quebrada, 24 filhos. Veio para Jucurutu, veio morar com o Tineno, com o Davina. Ela veio antes se consultar, passou lá em casa 2 meses, aí mudou-se para Davina. Davina não tinha filho, lá em casa era muita gente, né? Ela faleceu lá na casa de Davina. Não, então eu estou confundida. É outra pessoa que morou e eu achava que era lá. Como eu era muito nova, né? Faz muitos anos já. Agora, eu recordo muito bem naquela rua ali, várias pessoas, porque eu botei muita água na rua, e ali tinha uma velhinha muito boa naquela rua, Dona Ingrácia, da Pedra Branca, uma pequenininha. Você alcançou ela ou não? Como? Da Ingrácia. Ingrácia que andava de salto alto? Não, Ingrácia da Pedra Branca. Ela foi casada com uma pessoa dos Batistas, era muito famosa. Dona Ingrácia, não. Ela foi dona doutor Yuyu daquela região. Ela era rica, uma baixinha. Ela morava naquela casa que é sua loja. Botei muita água. Onde é minha loja? Seu Marinho vinha para lá, Júlio Pereira, chamava-se Ingrácia. Seu pai vinha para lá, ela era baixinha, muito bonita. Velhinha, gente boa, gostava muito de fazer isso, essas coisas. Não foi do meu tempo, não. Foi Porque antes. a lembrança que eu tenho, eu com 10 anos, né? Quando eu vim estudar na rua, onde era a minha loja, morava a segunda esposa do meu avô, né? Que depois que aí ela morreu, que era a dona Francisca, irmã de Quilidônia. Era. Aí quando a segunda esposa morreu, né? Meu avô foi morar com minha mãe no sítio. Aí foi quando, em herança, papai comprou a parte para ficar com aquela loja. A mamãe herdou uma parte, né? Onde hoje é minha loja, e papai comprou. Porque Marinho não morou. O seu Marinho depois não morou. Vovô morou ali. Morou, pronto. Dona Ingrácia. Meu avô era cego. Era. Né? Era. Era cego, morreu com 99 Quando anos. eu botava água para Dona Ingrácia, ele estava lá. Tem muita água. Há muitos anos. Eu aprendi uma coisa com meu avô. Meu avô era cego e ele comia peixe. Muita gente come peixe tirando as espinhas. E eu, muito nova, mas mamãe, com arruma de gente, um trabalhador. Papai vivia com a casa cheia de trabalhador. Tinha dia que tinha 10 trabalhadores. Inclusive, ele teve que trabalhar para o meu pai.
Aí, e meu avô, e meu avô, como ele era cego, tinha de ficar uma pessoa com ele. Então, eu pequena, né, eu lembro eu com 10 anos, ele ia comer peixe, e ele comia o peixe, tirava as espinhas tudo na boca. E eu aprendi com ele, eu não tiro peixe tirando as espinhas na boca. E gostava de comer insosso, porque como a comida dele era insossa, aí geralmente, às vezes, mamãe, sempre a comida dele era insossa. Então, mamãe fazia o prato, se ele quisesse, eu ia pegar alguma coisa para repetir. E quando ele não queria, eu gostava do caldo de mocotó, sabe? Aí eu ia lá no papeiro, na vasilhinha que a mamãe fazia separado, com o insosso dele, e eu gostava de comer um caldinho de mocotó. Neta, essa rua ali, que vocês ali da sua loja, era conhecida como a Rua dos Batistas, dos Araújos da Pedra Branca. Depois foi que mudou para Major Lula, quando passou a município. Tiraram a Rua dos Batistas e botaram Major Lula, com respeito a ele, com atenção, que ele foi um grande influente. Ajudou a criar o município, ele, João Damasceno, tudo ajudou, professor. Aquilo é uma rua das mais antigas, muito boa. Eu morei ali vários tempos, uma rua boa. Boa ali, a Rua Major Lula, e foi um nome bem empregado, porque dá César que é de César. Ele fez alguma coisa pelo município, em retribuição. E a nossa família é uma das maiores e mais importantes do município de Jucurutu, que os políticos presentes, ou passados, ou futuros, queira que não queira, somos nós de novo. Vamos valorizar os nossos. Nós temos por obrigação de nos prestigiar, de valorizar a nossa família, que ninguém é nada sem família. Ninguém. Toda família é importante, desde que eles se entendam, né? E você, Carla, como eu já lhe disse, uma pessoa feliz que tornou a casa do pai. Você foi para São Paulo, mas sua origem todinha aqui, né? Vamos valorizar os nossos. Com certeza, Netinho. Dudu. E a família Alves, a família Araújo e Freitas, Alves é outra família, mas a família Freitas e Araújo, tudo se mistura, né? A família Alves e a Fernandes, tudo é Batista com Araújo, não tem para onde ir. O Alves também é Batista. São parentes, vocês dois são parentes. Qual que é o parentesco dela? Pronto, porque vem a mistura. Qual grau? Espera aí. Você quer melhor do que o grau de agora? Essa família é importante você saber que toda ela tem princípio e merece você saber um pouco da história. Porque ninguém faz nada só. Com você certeza. tem que lutar pelos seus, pela sua vida e pelas suas histórias. Preserve que é bonito. Porque alguém diz assim, Dudu só pensa no passado. Não só penso no passado, eu penso no presente. Eu estou vivendo o presente. Mas mais triste do outro não fosse o ontem. Com certeza. O que você faria hoje, se você não nasceu ontem, o que seria hoje? Então vamos valorizar o presente, mas lembrando um pouco do passado. Que toda e qualquer história que você coloca um pouco do passado, você ganha experiência. Bota na sua mente. Com certeza. Você bota na mente, você visa alguma coisa. E todo túnel tem seu fundo, porque teve o princípio. Você não vai lá para o fim da luz do fim do túnel sem que não tenha começado a construir o túnel. Toda família é família, tem origem. É muito bonito você saber de um passado brilhante de sua família, de uma história boa. Dudu, eu vou fazer uma pergunta, se você não quiser responder, não me responda, não. Como o senhor disse, 50 anos de casado. 50 anos, Neto. Mas o senhor era um homem quietinho ou pulava seco, de vez em quando Dona Gorete sabia e era uma briga? E você tinha suas, como diz, suas conquistas para não deixar destruir? Neto, eu sempre me lembrei de Gorete. Quando você foi jovenzinho, você sabe, depois foi criança, sendo adolescente, quando você tem uma pessoa na mente, é muito difícil você esquecer dela, porque mulher tem muito, continua tendo muito, mas tem muitas sem juízo, tem muitas mulheres assim, que só pensam em ser na representatividade da vida, não quer se valorizar, isso é muito triste. E quem tiver uma mulher
boa, cuide dela, ajuda a pobrezinha, que é muito difícil hoje, essa geração de hoje, se encontrar outra Gorete. Para mim é muito difícil, não sei para os outros. Eu já acabei dizendo, se fosse para casar, eu casaria de novo. Porque eu não tenho mais mãe. Minha mãe, esposa, companheira, mãe de minha filha, ela gosta muito das filhas, e eu também, adoramos. Tem nossos netos, né? Eu acredito que vocês também gostam dos seus. E assim por diante. Isso é feliz aquele que tem de quem cuidar, quem adorar, né? Ninguém faz nada só. Qual o conselho o senhor dá para essa turma jovem de hoje, que muitas vezes casa já com a mente, se não der certo, deixa e arranja outro? Neto, a maior parte dessa turma jovem de hoje estão fazendo da vida uma representatividade. Eles não querem ter compromisso com ninguém. Esse negócio do namoro é um chega para lá. O cara diz, eu vou namorar com a filha do Dudu, chega lá em casa hoje, namora com ela de manhã, quando é de noite que ela vai lá para a cama, que eu durmo lá no meu quarto. Aí eu não considero isso, gente, isso é o cão chupando manga. Porque quando se tem amizade, se considera, se faz vida por longos tempos. Não tem, quando se casa, é para você saber que é para a vida e para a morte, para a alegria e para a dor, né? Que hoje é muito difícil, é dificílimo, tem gente que pensa nisso. Acaba que é só usufruir da mulher, o outro do rapaz, daqui a pouco arruma outra para lá, deixa para cá. Aí não gera família, não constrói o bem, finda na maldade. Aí lá no futuro vai sofrer. Finda na maldade. Porque quem pula demais cerca... Finda na maldade. Finda na maldade. E com certeza, o jovem hoje, eles não têm uma estrutura emocional, não tem uma estrutura familiar assim para... A maioria casa, mas já pensando, se não der certo, separa. Porque o casamento, ele é um aprendizado. Ali você, todo dia, você tem que ir alimentando, né? Você tem que... Porque tem os altos, tem os baixos, e ali, todos os dias, é um desafio para você. Porque tem muitos empecilhos no meio do caminho. Às vezes, no começo do casamento, você passa muita dificuldade, e aí você não tem estrutura para prosseguir, e aí, de repente, se desvia. Mas eu vivi 32 anos de casado, a minha falecida esposa não era fácil, mas assim, foi até o que a morte os separe. Graças a Deus, hoje eu tenho uma filha que eu amo de paixão. Um beijo para minha filha, para minha neta, o meu genro. O meu genro é português, é neto de português da Gema, viu? E assim, hoje você tem que valorizar aquilo que você tem. A conquista que você conquistou, você tem que valorizar todos os dias. A pessoa que está do seu lado, a pessoa que você escolheu para viver o resto da vida. Então, eu mais a neta, eu acho que a gente é alma gêmea. Seu Dudu, a coisa mais linda que eu acho numa família, eu acredito que é para todo mundo e para você também, é quando você está com seus netos, suas filhas, seu genro, que é difícil até reunir, mas quando reúne, eu acho que é a maior felicidade que o Senhor sente, né? É muito importante, Neto, você saber que a vida é uma escola. E a escola da vida é a melhor que existe no mundo. Porque tem a vida na escola e a escola da vida. A escola da vida, ela faz parte de tudo quanto você pensar de bom nesse mundo. É só você saber ser um bom aluno. Porque a vida nos ensina. Todos nós somos escravos do dever sagrado. Amanhã um novo dia nos escraviza. Aí alguém diz assim, não, eu não preciso de ninguém, eu sou independente. Somos não, ninguém é independente. Ninguém faz nada só. Todos nós precisamos nos outros. Agora é só saber precisar e é só saber conviver que tudo dá certo. Você tem o direito de fazer tudo quanto você quiser fazer na vida, Carlos. É só saber fazer que dá certo. Se você não souber, uma só coisa dá errado. A vida nos ensina. A escola da vida é a melhor que existe no globo terra, não tem outra. Dudu,
quer falar mais alguma coisa ou vamos encerrar já? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Prossiga, Dudu. Eu quero muito agradecer por essa oportunidade. Não porque eu quero que seja tão divulgado, mas eu quero que esse cidadão jovem aqui presente, meu parente e amigo, saiba um pouco da história de Jucurutu, que é para mais ele saber contar. Pronto. Sabe? Isso é importante para ele, para você. E quando vocês quiserem saber mais, podem me procurar, que eu tenho um livro. Eu não sou historiador, mas me oriento pelo livro, que só tem eu no Seridó. Vou lhe mostrar, Carlos. Em 1949, era a 12ª geração de meu trisavô, e dela também, seu também, Tomás de Araújo Pereira. Em 1949 já era a 12ª geração. Por aí você tira um aprendizado desse, né? São 800 páginas, eu acho que eu já li umas 600 páginas. Foi, né? Mas eu sempre olho para ele, perguntei, porque muitas vezes você está conversando uma coisa e alguém lhe pergunta. Por exemplo, isso é aquilo, é como quem estuda. Você estudou bastante, se você não souber fazer uma redação do que você estudou, você não sabe de nada. É verdade. Você tem que saber, alguém lhe perguntar e você. Assim, eu fui. Quando eu terminei a admissão aqui, a 5ª série na época, eu fui estudar em Caicó, no Diocesano. Cheguei lá, fiz uma prova seletiva no meio de 100 e tanto, ou 200, passei em 2º lugar. Muito bem. Aí o padre Galvão perguntou de onde era, de Jucurutu. Você estudou em escola particular, em escola pública, no educador Antônio Batista, que é isso aí. Passei em 2º lugar. Mas não quis estudar, fui cuidar, foi de cavalo, de gado, ajudar meu pai. Mas eu estou aqui diante de vocês, feliz da vida. Que maravilha. Minha família, meu povo, né? Muito bem. Minha família, muito obrigado pela oportunidade e qualquer coisa. Eu fico feliz de você qualquer ter coisa eu me proponho. aceito o convite. Mas, cumprimentando aí uma fala do senhor, a escola, a gente aprende a ler e escrever, mas na vida você aprende a viver. A viver. A escola da vida, o mundo, ele é um grande professor, porque ele tanto te derruba como ele te levanta. Se você não souber viver, você fica lá embaixo. Mas, se você for um bom aluno na escola da vida, você se torna um doutor. Se torna. E um doutor da vida é importante, viu, Carlos? Obrigado a vocês. Eu agradeço pelo convite, pelo conhecimento que a gente os agradecimentos teve. são meus, viu? Porque... Muito gratificante. Pode ficar aí, Netinho. Pode levantar. Pode ficar de pé aí. Pode ficar de pé aqui, ó. A gente terminar aqui. Então, o senhor, se quiser falar mais alguma coisa, pode ficar de pé aqui. Como eu já disse, tenho muito que agradecer pela oportunidade, até porque eu quero que esse rapaz, nesse momento, tenha servido de aprendizado para ele, não sabe? Que ele já está envolvido. Vocês dois muito jovens ainda, mas ele, com todo respeito aos demais, né? Bem mais jovem está ele, né? E eu quero que esse momento sirva de exemplo para ele, que com isso ele tenha adquirido alguma experiência, né? Isso, depois ele vai... qualquer coisa eu me próprio a dispor, meu parente, viu? Depois ele vai rever esse... Muito obrigado por tudo, você é muito simpático, você é uma simpatia em pessoa. Obrigado a vocês dois, viu? E até a próxima. Essa homenagem para minha prima Nailza, que já não está mais entre nós, que deixou muita saudade para todos os amigos, todos os primos, e deixou uma lacuna dentro do nosso coração para os seus irmãos, uma saudade imensa. Na calçada do amor, todo mundo sente a falta dela. Eu sei que não estás nada bem. Fala pra mim o que se passa na sua cabeça. Você se mostra uma mulher forte, mas eu sei que você tem um problema. Quando a porta do teu quarto se fecha, ficas a pensar em 1001 coisa. Muitos pensamentos ruins, mas acredite em Deus. Nada vai acontecer com você. Jesus te ama.
Ele é o autor da nossa vida. Siga o seu coração e acredite em Deus. Então siga seu coração e acredite em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredite em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Quando a porta do teu quarto se fecha, ficas a pensar em 1001 coisa. Muitos pensamentos ruins, mas acredite em Deus. Nada vai acontecer com você. Jesus te ama. Ele é o autor da nossa vida. Siga o seu coração e acredite em Deus. Então siga seu coração e acredite em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredite em Deus. Ele não vê por aparência.